Olá! Atualização em nota fiscal eletrônica. Vamos relembrar quais são os conceitos a respeito da nota fiscal eletrônica, como ela surge, e veremos quais são as diferenças entre a primeira versão do layout da nota fiscal eletrônica e a versão atual, versão 2.0, onde examinaremos as novidades a respeito, as implantações que estão sendo feitas durante os períodos de implementação da nota fiscal eletrônica. Então vamos começar relembrando o que é a nota fiscal eletrônica. Nota fiscal eletrônica foi criada através do ajuste CINE-F 7 de 2005, que estabeleceu o seu layout e as suas diretrizes e parâmetros para a implementação pelos contribuintes usuários dessa espécie de documentação fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica, NFE, é utilizada em substituição à nota fiscal modelo 1 ou 1A pelos contribuintes do IPI ou do ICMS. Considera-se a nota fiscal eletrônica, a NFE, o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, ou seja, não há uma existência de um documento físico, documento em papel. Utiliza-se papel na nota fiscal eletrônica apenas na emissão do documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, o DANF, em apenas uma via, para acompanhar o trânsito das mercadorias. E após cumprir essa função de acompanhar o trânsito das mercadorias, fazer a comprovação do recebimento da mercadoria pelo destinatário através da assinatura do seu canhoto, o próprio DANF pode ser descartado. Portanto, a nota fiscal eletrônica ela não existe fisicamente, ela é um documento eletrônico, ou seja, virtual, que é armazenado pelo contribuinte e também pela Secretaria de Fazenda para cumprir a obrigação acessória de guarda de documentação fiscal, mas sem a utilização de papel nesse armazenamento. Esse é o grande objetivo da nota fiscal eletrônica, a eliminação do papel na documentação das operações e prestações envolvidas com os tributos, principalmente o ICMS e o IPI. De forma que, garantida pela assinatura digital do emitente e pelo protocolo de entrega da Receita Estadual ou do ambiente nacional da nota fiscal eletrônica, conforme o caso, cada cópia de nota fiscal eletrônica contendo esses dois elementos é dotado de plena validade jurídica para quaisquer fins. Para emitir notas fiscais eletrônicas, o contribuinte precisa, antes de mais nada, habilitar-se, credenciar-se junto à Secretaria de Fazenda de sua jurisdição, a fim de, habilitado, que possa, então, emitir notas fiscais eletrônicas válidas. A etapa de credenciamento é uma etapa imprescindível para a utilização de nota fiscal eletrônica. Inclusive, não é possível emitir nota fiscal eletrônica se o contribuinte, não é possível a habilitação do contribuinte como emissor de nota fiscal eletrônica se ele não possuir autorização de uso de sistema de processamento de dados para emissão de documentos fiscais junto à sua Secretaria de Fazenda. Então, na verdade, o primeiro passo para habilitar-se, credenciar-se ao uso da nota fiscal eletrônica, passa por verificar se o estabelecimento do contribuinte emissor de nota fiscal eletrônica possui autorização de uso de sistema de processamento de dados para emissão de documentação fiscal. Caso não possua, deverá providenciar esta autorização junto à Secretaria de Fazenda do seu estado. O contribuinte que estiver obrigado à emissão da nota fiscal eletrônica por força da legislação passa necessariamente pelo processo de habilitação, que pode ser feito inclusive de ofício pela própria Secretaria da Fazenda, que, determinando quais os contribuintes que estejam obrigados a substituir a nota fiscal modelo 1 ou 1A por nota fiscal eletrônica, lança em seus sistemas
a habilitação do contribuinte, bastando então a este contribuinte já cadastrado de ofício fazer a verificação da existência do seu cadastro. Na verdade, a grande maioria dos contribuintes de ICMS e ou de IPI do Brasil já estão obrigados à emissão de nota fiscal eletrônica, pois é exigido de empresas do ramo industrial, do ramo de importação, as empresas do setor atacadista, as empresas exportadoras, as empresas que realizam saídas de mercadorias em operações interestaduais. Todas essas empresas já estão, através da consolidação da implementação da nota fiscal eletrônica, obrigadas a seu uso. Poucas são as empresas, poucos são os contribuintes que estão desobrigados do uso da nota fiscal eletrônica. A maioria deles em função do porte da empresa ou em algumas situações especiais, como, por exemplo, venda ambulante, na qual é dispensada a emissão de nota fiscal eletrônica desde que seja emitida nota fiscal eletrônica para documentar a remessa e o retorno das mercadorias não vendidas durante o evento de venda ambulante. Fica dispensado o contribuinte que executa vendas ambulantes da emissão de nota fiscal eletrônica a cada venda fora do estabelecimento que vier a proporcionar. Então, é uma gama muito grande de contribuintes que estão já usuários obrigatórios da nota fiscal eletrônica. Poucos não estão incluídos, como, por exemplo, os varejistas. Os contribuintes varejistas só utilizarão nota fiscal eletrônica obrigatoriamente nos eventos de vendas para outras unidades da federação. Até mesmo em devoluções de mercadorias em operações interestaduais, estão desobrigados esses contribuintes varejistas, exclusivamente varejistas, da emissão de nota fiscal eletrônica. O layout, ou seja, a formatação do arquivo, a forma como se distribuem os campos da nota fiscal eletrônica, é dado em ato COTEP, publicado pelo CONFAZ, por meio de um software desenvolvido para este fim, que pode ser adquirido pelo contribuinte, pode ser desenvolvido pelo próprio contribuinte, ou também esse contribuinte pode se utilizar, dependendo da disposição do seu estado. Há estados que não aceitam, mas a grande maioria dos estados e o Distrito Federal, inclusive, aceitam a utilização do programa emissor de nota fiscal eletrônica gratuito, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil. Ele é conhecido como o programa da Cefaz São Paulo, mas na verdade a Cefaz São Paulo é só repositório deste programa gratuito. E ele atualmente já se encontra disponível o programa na sua versão 2.0 de layout, para download. Se por acaso o Estado, dependendo do porte da empresa, dependente do número de emissões, por exemplo, o Estado do Paraná, determina que o contribuinte que emite mais de 50 notas fiscais eletrônicas por mês não poderá usar o programa gratuito da nota fiscal eletrônica desenvolvido pela Receita Federal do Brasil. Porém, estando apto a utilizá-la, ele poderá utilizar dessa ferramenta, que representa uma economia em termos de custos, em termos de investimentos na implementação do produto nota fiscal eletrônica, que, na verdade, desde que obedeça o layout estabelecido em ato COTEP para a nota fiscal eletrônica, temos então 3 alternativas para o uso de programa. Ou o próprio contribuinte desenvolve, através do seu setor de tecnologia da informação, desenvolve seu próprio programa, ou ele pode adquirir de terceiros, ou utilizar-se, caso o Estado permita, da ferramenta de nota fiscal eletrônica, de emissão de nota fiscal eletrônica, desenvolvida pela Receita Federal do Brasil e distribuída gratuitamente para download para todos os interessados. Uma das grandes novidades que a versão 2.0 do layout da nota fiscal eletrônica apresenta é a introdução do uso da carta de correção eletrônica.
A carta de correção eletrônica é um instrumento através do qual se faz a emissão de alterações, se faz a inclusão de alterações em determinados dados da nota fiscal eletrônica já autorizada pela Secretaria da Fazenda ou através do ambiente nacional da nota fiscal eletrônica. Não se pode falar em alterar todos os dados da nota fiscal eletrônica, uma vez que deve-se seguir a legislação vigente, e a legislação vigente quanto à alteração dos procedimentos de emissão de nota fiscal, de documento fiscal em geral, segue o que está previsto no convênio ICMS sem número de 1970. Lá ele determina quais são os dados que não poderão ser alterados através de carta-correção do documento fiscal. Então, apesar de ser um documento fiscal eletrônico, não emitido em papel, a carta de correção eletrônica também vai seguir os mesmos parâmetros determinados pelo convênio ICMS sem número de 1970 para a correção da nota fiscal eletrônica. Então, o contribuinte que emitir carta de correção eletrônica para a correção de dados de nota fiscal eletrônica deverá observar as seguintes disposições. Ele deverá observar o layout estabelecido em ato COTEP, ou seja, há um ato COTEP que determina qual é o layout da carta de correção eletrônica para o seu funcionamento, para a sua utilização. Fica a cargo do pessoal de tecnologia da informação levantar o layout da nota fiscal eletrônica e da carta de correção eletrônica para a sua implantação e, se for o caso, para o seu desenvolvimento ou até mesmo para verificar se aquele dispositivo, aquele aplicativo de emissão de carta de correção eletrônica obedece ao layout estabelecido pela legislação. O contribuinte deverá observar também que a carta de correção eletrônica, a exemplo do que já acontece com os outros eventos de nota fiscal eletrônica, deve conter a assinatura digital do emitente, para que tenha plena validade jurídica. Deve também observar que a nota fiscal eletrônica será transmitida via internet, através do portal de emissão de nota fiscal eletrônica, através de um web service, ou seja, de um evento específico de nota fiscal eletrônica, seja transmitido através de sua Secretaria de Fazenda ou através do ambiente nacional, seja porque a Secretaria de Fazenda utiliza o ambiente nacional para a emissão normal de nota fiscal eletrônica, ou seja, nas ocasiões em que lançar mão dos chamados regimes de contingência da utilização, da emissão da nota fiscal eletrônica. Quando houver mais de uma carta de correção eletrônica emitida a respeito de uma única nota fiscal eletrônica, deve-se observar que as posteriores emissões devem conter todos os elementos contidos nas emissões anteriores de carta de correção eletrônica. Então, como nós já vimos, nem todos os campos da nota fiscal eletrônica são passíveis de correção através de carta de correção eletrônica por força da legislação. A legislação que nós citamos anteriormente, o convênio ICMS sem número de 1970, vai determinar quais são os itens da documentação fiscal que não podem ser corrigidos através de carta de correção eletrônica. Vamos a eles. As variáveis consideradas no cálculo do ICMS a recolher, do IPI a recolher, tais como valor da operação, valor da prestação, base de cálculo e alíquota, não poderão ser alteradas através de carta de correção eletrônica. Os dados cadastrais que impliquem alteração da identidade ou no endereço de localização do remetente ou do destinatário também não poderão ser objeto de carta de correção eletrônica. Isso nos deixa margem para afirmar que cadastro, dados do transportador envolvido na operação, representado por essa nota fiscal eletrônica, são passíveis de correção através de carta de correção eletrônica.
Também não podem ser objeto de alteração através de carta de correção eletrônica os dados a respeito de data de emissão da nota fiscal eletrônica ou a data de saída dos produtos do estabelecimento. Importante ressaltar que, se o erro detectado na nota fiscal eletrônica puder ser apontado antes da circulação da mercadoria e dentro do prazo legal para cancelamento da nota fiscal eletrônica, o contribuinte poderá, preferencialmente, ao invés de emitir carta de correção eletrônica, poderá cancelar o documento fiscal eletrônico que contém os erros e emitir uma nova nota fiscal eletrônica. Mais adiante, veremos quais são os prazos atuais para o cancelamento de documento fiscal eletrônico após a sua autorização de uso e quais serão os prazos que serão implementados para este cancelamento já a partir do próximo ano. Vamos ver, então, quais são as diferenças do conteúdo, principalmente quanto aos campos da nota fiscal eletrônica, o que difere a nota fiscal eletrônica versão 2.0 atual da versão 1.1. E uma grande diferença, uma grande novidade quanto à nota fiscal eletrônica na sua versão 2.0 é que, a partir de janeiro de 2012, só será aceito o cancelamento da nota fiscal eletrônica dentro do prazo de 24 horas consecutivas após a sua autorização de uso. Este prazo, atualmente, que vai vigir até 31 de dezembro de 2011, atualmente, melhor dizendo, de 168 horas seguidas após a sua emissão, ou seja, 7 dias corridos desde a autorização de uso da nota fiscal eletrônica. Então é interessante observar que o prazo de cancelamento sofre uma grande diminuição em vistas de diminuir as possibilidades de fraudes pelos maus contribuintes do ICMS e do IPI, que muitas vezes utilizam-se de subterfúgios escusos para burlar a fiscalização através do cancelamento de notas fiscais eletrônicas que efetivamente não deveriam ser canceladas por já ter ocorrido a operação, já ter ocorrido a circulação da mercadoria que a representa. Importante frisar que a questão do prazo de cancelamento, ela foi para que não houvesse grande impacto na atividade das empresas envolvidas na emissão da nota fiscal eletrônica, já era para ter sido implementada a diminuição do prazo já a partir de janeiro de 2011. Esse prazo foi adiado para janeiro de 2012, exatamente para não impactar, para que as empresas responsáveis pela emissão de nota fiscal eletrônica consigam se adaptar a essa nova realidade, a esse prazo exíguo de cancelamento de nota fiscal eletrônica. Então, a partir de janeiro de 2012, teremos o prazo de 24 horas consecutivas para o cancelamento da nota fiscal eletrônica, por força do ato COTEP 35 de 2010, que adiou esse prazo de janeiro de 2011 para janeiro de 2012. É muito importante lembrar que prevalece sempre o critério de cancelamento de documentação fiscal, dado também pelo convênio ICMS sem número de 1970. Não se pode cancelar documentação fiscal após a circulação da mercadoria. Após o momento que a mercadoria deixa o estabelecimento, entra em circulação, ocorre o fato gerador do ICMS, impossibilitando a manobra de se cancelar a documentação fiscal. Portanto, para que seja realizado o cancelamento de uma nota fiscal eletrônica de forma regular, é preciso observar esses dois critérios. O primeiro critério, prazo, atualmente 168 horas, a partir de janeiro de 2012, 24 horas. E o prazo ele é determinante para o cancelamento porque o sistema automaticamente veda a
o cancelamento da nota fiscal eletrônica após findo o prazo hábil para o seu cancelamento. Quanto ao evento de saída da mercadoria do estabelecimento, isto vai da própria adaptação do contribuinte, da própria, digamos assim, adaptação não seria a palavra mais correta, eu diria da própria habilidade do contribuinte em aceitar que ele não pode efetivamente cancelar uma nota fiscal eletrônica após a saída da sua mercadoria do seu estabelecimento. Claro, via de regra, é comum muitos comerciantes, muitas empresas que trabalham com grande emissão de volumes, um volume grande de emissão de notas fiscais eletrônicas, praticar o cancelamento de notas fiscais eletrônicas após a circulação da mercadoria. Na verdade, se a mercadoria não passar por procedimento fiscalizatório durante o seu trajeto, não há como o fisco perceber se ela efetivamente saiu do estabelecimento e se a nota fiscal eletrônica foi efetivamente cancelada após a saída, após a circulação da mercadoria. Então, essa questão, a questão do prazo, é facilmente controlável pelo fisco. O fisco, o sistema de autorização de uso de nota fiscal eletrônica, que é o sistema que também vai autorizar o cancelamento das notas fiscais eletrônicas já autorizadas, ele vai detectar pelo prazo e pelo protocolo da autorização de uso da nota fiscal eletrônica, pela data, hora, minuto e segundo até da emissão da nota fiscal eletrônica e de sua autorização, ele vai detectar que houve a interrupção, o cancelamento da nota fiscal eletrônica não será permitido após o prazo legal para o seu cancelamento. Agora, o quesito de não se cancelar nota fiscal eletrônica a partir da circulação da mercadoria, a partir da saída da mercadoria do estabelecimento, este é um critério que depende fundamentalmente dos critérios de probidade e rigidez no controle das operações realizadas pelo próprio contribuinte. É uma coisa que não há como o Estado vigiar. Quem vigia é o próprio contribuinte. Isso é uma uma autorregulamentação para o contribuinte não burlar o fisco de forma indevida. A versão 2.0 do layout da nota fiscal eletrônica apresentou a novidade do Código de Regime Tributário, que indica a que regime de tributação está vinculado o contribuinte emissor de nota fiscal eletrônica. Então, chamado CRT. Nós vamos falar agora do Código de Regime Tributário. Uma das novidades apresentadas pela versão 2.0 da nota fiscal eletrônica é o Código de Regime Tributário. Este código, chamado de CRT, apresenta qual o regime de tributação no ICMS e no IPI em que se insere este contribuinte. Então, ele vai determinar se é um contribuinte que está no regime de tributação do Simples Nacional ou no regime normal de apuração dos tributos, chamado regime regular, apuração débito e crédito dos tributos envolvidos com a circulação das mercadorias. Nós temos na tabela A do anexo único do ajuste CNF 7 de 2005, que foi dado pelo ajuste CNF 3 de 2010, a inserção dos códigos de regime tributário. Então nós temos o código 1 para empresas que operam no regime do Simples Nacional. Nós temos o código 2 do CRT para empresas do Simples Nacional que tenham excedido o sublimite da receita bruta, de acordo com o Estado. Há estados que preveem sublimite de receita bruta e que, portanto, não possibilitarão, que, portanto, excedido este limite de receita bruta, não permitirão que aquele contribuinte que o excedeu realize a tributação do ICMS ou do ISS através do regime do Simples Nacional, sujeitando esse contribuinte a, permanecendo no regime do Simples Nacional, recolher os tributos federais
pelo Simples, através do PGDAS, e recolher o ICMS e ou o ISS devido na forma de apuração escritural sobre operações ou prestações que realizar. O código número 3 é o código que indica o regime normal de apuração do imposto, ou seja, regime de tributação pelo lucro real presumido para impostos federais e o regime de apuração débito e crédito para ICMS e para o IPI. Então, o código 1 será preenchido, será indicado o código CRT número 1 pelos contribuintes que sejam optantes pelo Simples Nacional. Código 2 será preenchido pelo contribuinte optante pelo Simples Nacional, mas que tiver ultrapassado o sublimite de receita bruta fixado pelo seu Estado ou pelo Distrito Federal e estiver impedido de recolher o ICMS ou o ISS pelo regime do Simples, conforme prevê o artigo 19 e o artigo 20 da Lei Complementar 123 de 2006. E o Código 3 será preenchido pelo contribuinte que não estiver na situação 1 ou 2, ou seja, pelo contribuinte que não é optante pelo Simples Nacional, seja qual for o regime de apuração, lucro real ou lucro presumido para os impostos federais. Importante observar que no programa gratuito da Receita Federal do Brasil, o programa emissor de nota fiscal eletrônica distribuído gratuitamente pela Receita Federal do Brasil, ao informar o código CRT no módulo em que ele tem que ser informado, ou seja, lá a respeito da tributação, da tributação de cada um dos produtos, ele vai ter a informação da forma de tributação, vai estar informada a forma de tributação. Mas no programa desenvolvido pela Receita Federal não basta indicar o código CRT. No cadastro do emissor de nota fiscal eletrônica realizado, que é um dos módulos que deve ser preenchido no emissor de nota fiscal eletrônica, ou seja, o emissor tem que realizar seu próprio cadastro, ele vai ter que indicar redundantemente, ou seja, indicar 2 vezes a situação, o regime tributário em que se encontra. Ou seja, ao realizar o cadastro de emissor dentro do programa emissor gratuito da Receita Federal, o contribuinte que utilize deverá, no cadastro de emissor, informar a situação de optante pelo Simples Nacional ou não optante pelo Simples Nacional. Se não o fizer, ou se fizer de forma incorreta, por exemplo, informando no cadastro de emissor de nota fiscal eletrônica no regime do Simples Nacional e ao emitir a nota fiscal eletrônica, ao emitir cada um dos documentos fiscais, porventura ele indicar, por exemplo, o código 3, que é de contribuinte não optante pelo Simples Nacional, a nota fiscal eletrônica não será invalidada, ela apontará essa incoerência. Então é bom que a gente tenha em mente, porque muitas vezes a gente está utilizando o emissor gratuito da Receita Federal do Brasil, e às vezes eu estou informando direitinho o código de regime tributário correto, mas a nota fiscal eletrônica não aceita, não faz a validação, o programa não faz a validação, exatamente porque no cadastro de emissor de nota fiscal eletrônica o contribuinte não indicou corretamente qual é o regime tributário. O Código de Situação de Operação do Simples Nacional também é um dado importante no universo da nota fiscal eletrônica e é dedicado às empresas do Simples Nacional, como o próprio nome diz, CSOSN, Código de Situação de Operação no Simples Nacional. Ele serve para indicar qual é a situação tributária da operação realizada pela empresa do Simples Nacional. O Código de Situação de Operação do Simples Nacional, ele foi implementado também no anexo único do ajuste CINEF 7 de 2005, em sua tabela B, dado essa alteração, essa inclusão desse anexo único ao ajuste CINEF 7 de 2005, foi inserido, como já vimos, pelo ajuste CINEF 3 de 2010.
Então, esses códigos de situação de operação do Simples Nacional serão utilizados pelo contribuinte emissor de nota fiscal eletrônica e optante pelo Simples Nacional em substituição dos códigos de situação tributária de ICMS. Não há nenhuma alteração quanto ao procedimento de emissão de nota fiscal eletrônica pelo optante do Simples Nacional, quanto, por exemplo, códigos de situação tributária de IPI, de PIS e de COFINS. Nestes casos, não há um código de situação tributária específico para o Simples Nacional. Portanto, o CSO-SN, Código de Situação de Operação do Simples Nacional, representa uma mudança apenas no quesito de substituir os códigos de situação tributária do ICMS. As empresas que não aderem ao Simples Nacional, que operam no regime normal de tributação, seguem utilizando o Código de Situação Tributária dado pela legislação do ICMS. A tabela B do anexo único do ajuste CNF 7 de 2005 nos apresenta os códigos de situação de operação do Simples Nacional. Vamos discorrer a respeito deles. O Código 101 nos diz que trata-se de uma operação realizada por empresa optante pelo Simples Nacional, tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito, ou seja, são aquelas operações, são aquelas ocasiões em que, esse é o Código 101, onde são situações que a empresa optante pelo Simples Nacional, ao emitir documento fiscal para a empresa não optante pelo Simples, poderá fazer, de acordo com o estabelecido na resolução CGSN 10 de 2007, a observação de que permite o crédito do ICMS no percentual praticado pela empresa do Simples no período anterior ao da emissão da nota fiscal eletrônica. Então, quando, por força desse mecanismo, da legislação do ICMS, que assim permite, a legislação do ICMS no Simples Nacional, que permite a transferência de crédito do ICMS por empresa do Simples para empresa não optante pelo Simples Nacional, adquirente de mercadoria, desde que destinada à comercialização ou à industrialização, nesse evento, acumuladas todas essas condições, o contribuinte optante pelo Simples Nacional adotará o código COSN 101 na emissão da nota fiscal eletrônica. Caso não seja possível a permissão deste crédito, seja porque o adquirente não é do regime de tributação normal, ou seja, quando trata-se de uma venda de contribuinte do Simples Nacional para outro contribuinte do Simples Nacional, não haverá permissão de crédito, porque é vedado para a empresa do Simples Nacional, obviamente, adquirir qualquer valor a título de crédito de ICMS. Portanto, não sendo possível, não sendo atendidas as condições que permitam o crédito do ICMS nas operações realizadas pela empresa do Simples Nacional, esse emissor de nota fiscal eletrônica optante pelo Simples utilizará o código COSN número 102. O 103, código 103 do CSOSN, será utilizado pelo contribuinte optante pelo Simples Nacional quando ele realizar operações que são acobertadas por isenção de ICMS autorizadas pelo Estado onde esse emissor de nota fiscal eletrônica optante pelo Simples Nacional tem domicílio. Ou seja, não se pode aqui confundir a utilização do Código 103 como destinada a lançamento de operações que estejam amparadas por isenção para empresas da categoria do regime normal de tributação. As mercadorias isentas, conforme a legislação do ICMS, não entrarão neste quesito, exceto quando
o Estado prever, o Estado de origem da mercadoria, como por exemplo São Paulo faz, a extensão das isenções dadas para as empresas categoria geral, que em São Paulo são chamadas empresas do regime periódico de apuração. Essas empresas, elas têm as isenções previstas, os produtos e as operações isentas previstas no anexo 1 do regulamento do ICMS de São Paulo. A legislação do ICMS de São Paulo prevê que as isenções constantes no anexo 1 do seu regulamento poderão ser estendidas às empresas do Simples Nacional. Nesse caso, sim, utilizarão o Código 103. Mas o Código 103 do CSO-SN, ele é utilizado principalmente quando o Estado concede isenção de acordo com o faturamento do contribuinte optante pelo Simples Nacional em relação ao ICMS, como é o caso do Estado do Paraná e o Estado do Rio Grande do Sul. Paraná e Rio Grande do Sul concedem isenção de ICMS no âmbito do Simples Nacional para os contribuintes optantes que tenham faturamento até R$ 360 mil ano. Eles estão, assim, aparados pela isenção do ICMS no âmbito do Simples Nacional e utilizarão o Código 103 de CSO-SN. O Código 201 do CSO-SN, ele é muito difícil de ser usado. Não enxergamos na legislação a possibilidade de sua efetiva utilização. Por quê? Porque ele indica operação tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Por que da impossibilidade do uso deste código? Porque a empresa optante pelo Simples Nacional, ao realizar operações com mercadorias sob o regime de substituição tributária, não oferecem ao seu comprador, mesmo que este cliente esteja comprando a mercadoria para uso próprio, que esteja comprando a mercadoria para uso e consumo, que esteja comprando a mercadoria para industrialização, comercialização, não oferece possibilidade de crédito deste ICMS. Então veja a diferença. A mercadoria destinada à comercialização e industrialização, que permitiria o crédito do não optante pelo Simples Nacional ao adquirir a mercadoria do optante do Simples Nacional, fica impossibilitado porque o regime de substituição tributária não permitirá este crédito. Quanto ao regime de aquisição de mercadorias ao ativo imobilizado, essa também não permite crédito. Poderíamos até afirmar, não, o ICMS foi cobrado por substituição tributária, mas a mercadoria destinando o seu ativo imobilizado, então, mesmo no regime de substituição tributária, geraria direito ao crédito do adquirente. Só que o regime de crédito permitido à empresa não optante pelo Simples Nacional ao adquirir mercadoria vendida por optante do Simples Nacional, prevê que ele só poderá tomar o crédito, lá naquela situação do Código 101, quando a mercadoria, isso está previsto na legislação, na Lei Complementar 123 de 2006, esse não contribuinte do ICMS só terá direito ao crédito proporcionado pela empresa optante pelo Simples Nacional se a mercadoria que ele adquire, ele a destine à industrialização ou comercialização. Então, como está afastado também a hipótese de utilização de crédito do ativo imobilizado, não há possibilidade, não se visualiza possibilidade da utilização do Código 201 por parte de empresa do Simples Nacional. O Código 202 já é mais usual, claro, tributado pelo Simples Nacional, sem permissão de crédito e com cobrança de ICMS por substituição tributária. É aqui que a empresa optante pelo Simples Nacional, que esteja na qualidade de responsável pela substituição tributária do ICMS, recolhimento do ICMS por substituição tributária, ele vai realizar a utilização desse Código 202. O Código 203 do CSO-SN indica mercadoria isenta de ICMS no Simples Nacional para a faixa de receita bruta, aquela que é concedida de acordo com o Estado, como já demos o exemplo, Rio Grande do Sul e Paraná concedem isenção de acordo com a receita bruta anual
do contribuinte e desde que a mercadoria esteja sujeita ao regime de substituição tributária. Nessa situação, cumulativamente, ou seja, o contribuinte em seu estado conta com a isenção por ocasião da faixa de receita bruta de faturamento anual para a dada, melhor dizendo, pelo Estado. E, ao mesmo tempo, a mercadoria está no regime de substituição tributária. Na cumulatividade desses dois eventos, utiliza-se o código CSO-SN 203. O código 300 indica operação com mercadoria imune de ICMS. E a imunidade no Simples Nacional também tem que ser objeto de indicação para que a mercadoria imune não sofra, para que o faturamento com a mercadoria imune praticado pelo Simples Nacional não sofra tributação de ICMS, porque, afinal de contas, a imunidade é preceito constitucional que alcança, inclusive, as empresas do Simples Nacional. As imunidades quanto às exportações, quanto à comercialização de livros, jornais e periódicos e o papel destinado à sua confecção, são operações imunes de ICMS, imunidade garantida pela Constituição e, portanto, no âmbito do Simples Nacional, essas operações não sofrerão tributação. Por esse motivo, ao emitir nota fiscal eletrônica, no âmbito da tributação do ICMS, no módulo, no quadro em que ele indica a forma de tributação do ICMS através do CSO-SN, o contribuinte optante pelo Simples Nacional indicará o código 300, operações imunes de ICMS. As operações não tributadas pelo Simples Nacional, ou seja, as operações praticadas pelo optante pelo Simples Nacional não sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do Simples Nacional, serão indicadas com o código 400 do CSO-SN. O código CSO-SN 500, ele indica operação praticada por empresa optante pelo Simples Nacional na condição de substituído, ou seja, operações em que o ICMS já foi anteriormente retido pelo substituto em uma operação anterior à operação praticada pelo contribuinte do Simples Nacional. Portanto, o contribuinte do Simples Nacional, ao emitir nota fiscal eletrônica, com mercadorias em que ele esteja sujeito à substituição tributária na condição de substituído, já recebeu a mercadoria com ICMS anteriormente retido por substituição, então utilizará o código 500 de CSO-SN. O código CSO-SN, lá no ajuste CINEF 7/2005, anexo único, tabela B, traz a seguinte nota explicativa. O Código de Situação da Operação no Simples Nacional, CSO-SN, será usado na nota fiscal eletrônica exclusivamente quando o Código de Regime Tributário, o CRT, for igual a 1 e substituirá os códigos da tabela B, tributação pelo ICMS do anexo Código Situação Tributária, CST, do convênio sem número de 15 de dezembro de 1970. Significa o quê? Que o contribuinte optante pelo Simples Nacional, mas na situação 2 de CRT, não utilizará os códigos CSO-SN. Por quê? Porque se ele está na situação 2 e está impedido pelo seu Estado por ter ultrapassado o limite, o sublimite de receita bruta, de recolher o ICMS no âmbito do Simples Nacional. Desta forma, ele terá que utilizar, ao invés do CSO-SN, terá que utilizar o Código de Situação Tributária, CST, previsto para a operação de acordo com o convênio ICMS sem número de 70, que também estará disposto na legislação do seu Estado. Então, esse contribuinte que se encontra na situação de optante pelo Simples Nacional, impedido de emitir o ICMS, impedido de recolher o ICMS
através do sistema do Simples Nacional, por ter ultrapassado, no estado que prevê sublimite, ter ultrapassado esse sublimite de faturamento, utilizará os códigos CST para o ICMS, ao invés do CSO-SN, embora seja optante pelo Simples Nacional. Claro, não precisa nem se ater muito à questão para dizer que também aquele contribuinte em situação 3 não utilizará o CSO-SN, utilizará o Código de Situação Tributária normalmente, por não ser optante pelo Simples Nacional. Modalidade do frete também teve um incremento com a implementação da versão 2.0 da nota fiscal eletrônica. Antes da versão 2.0 do layout da nota fiscal eletrônica, tínhamos duas modalidades de frete a serem informadas na NFE. Seria frete por conta do remetente, frete por conta do destinatário, eram as duas situações possíveis. Com o advento do 2.0, do layout 2.0 da nota fiscal eletrônica, temos as seguintes modalidades de frete que podem ser informadas na nota fiscal eletrônica, que sejam o código 1 por conta do emitente, o código 2 por conta do destinatário ou remetente. O código 2 será indicado quando a mercadoria não é objeto de frete que seja pago pelo emitente da nota fiscal eletrônica. Ou seja, tanto faz se ele é destinatário ou remetente, este responsável pelo pagamento, pela remuneração do transportador, sendo tanto faz se ele é remetente ou destinatário da mercadoria, desde que ele não seja o emitente da nota fiscal eletrônica, o emitente da nota fiscal eletrônica deverá então emitir a modalidade de frete com o código 2, deverá indicar o código 2 de modalidade de frete. Ou seja, em se tratando de uma nota fiscal de saída cuja responsabilidade do frete é do destinatário, código 2. Tratando-se de nota fiscal de entrada, nota fiscal eletrônica de entrada, cuja responsabilidade pelo valor do frete, pela remuneração do transportador, é do remetente, utiliza-se também o código 2. O código número 3 indica a situação de frete por conta de terceiros, ou seja, frete por conta de alguém que não é o remetente, não é o destinatário da mercadoria e tampouco é o emitente da nota fiscal eletrônica. É um terceiro interessado em remunerar esse frete por algum motivo. É o chamado frete consignado. Então, na verdade, nós temos três situações de frete. Frete por conta do remetente, frete por conta do destinatário, frete por conta do consignatário, que aí então seria o código 3. Na nota fiscal eletrônica nós vimos então que a modalidade do frete na versão 2.0 tem esse tratamento diferenciado. Se é por conta do emitente da nota. 2, se é por conta da outra parte da operação, que não seja o emitente da nota, o recolhimento não, o pagamento do frete, sendo de responsabilidade da outra parte, que não seja o emitente da nota fiscal eletrônica, entra como código 2. E no código 3, quando nem remetente, nem destinatário da mercadoria são responsáveis, há um terceiro interessado pelo pagamento do serviço de transporte realizado na operação documentada por aquela nota fiscal eletrônica, recebendo o código 3. E temos também a modalidade de frete 9, que é exatamente a ausência de frete envolvido na operação documentada por aquela nota fiscal eletrônica. Ou seja, se está se realizando qualquer modalidade de operação, qualquer tipo de operação sujeita ao ICMS, que porém não envolva frete, não envolva contratação de transportador, então utiliza-se o código 9 de modalidade do frete, que indica não existência de frete. Vamos analisar agora a questão da utilização do campo NCM e do código completo dessa NCM
né, que é a classificação fiscal do produto, representada pela norma comum do Mercosul, NCM-SH, norma comum do Mercosul, sistema harmonizado, famosa classificação fiscal do produto, ela é obrigatoriamente apresentada por determinados contribuintes. Vamos analisar como é que se comporta essa relação entre a NCM completa e apenas a indicação do grupo do qual faz parte a determinada NCM. Quando é que eu posso utilizar na nota fiscal eletrônica o NCM completo, quando ele deve obrigatoriamente ser utilizado e quando é facultado ao contribuinte emissor de nota fiscal eletrônica utilizar-se do código apenas do grupo, que corresponderia ao capítulo da TIP indicada para aquele produto dentro da relação de códigos NCM. Não é? Até a versão 1.1 do layout da nota fiscal eletrônica, havia 2 campos a preencher para cada opção, para cada produto dentro da nota fiscal eletrônica. Você deveria preencher o código NCM completo de 8 dígitos, havia um campo de preenchimento do código NCM completo e havia um campo de gênero da mercadoria, ou seja, o grupo da qual aquela mercadoria fazia parte no rol de NCM. Com o advento do 2.0, nós temos um único campo NCM no qual deve ser preenchido o código NCM, é de preenchimento obrigatório na nota fiscal eletrônica modelo 2.0 e, portanto, tem que ser necessariamente preenchido por todo contribuinte emissor de nota fiscal eletrônica. A diferença é que a legislação indica quem está obrigado, o convênio ICMS sem número de 70 e a legislação do ICMS dentro de cada um dos estados, os regulamentos do ICMS de cada um dos estados, indica quem são os contribuintes obrigados a utilizar o código NCM cheio, o código NCM completo com 8 dígitos. Quem são eles? Os estabelecimentos de contribuintes do IPI e os estabelecimentos de contribuintes que pratiquem operação de comércio exterior, ou seja, importação ou exportação, estão obrigados, por força do convênio ICMS sem número de 70 e pela legislação dos estados e do Distrito Federal, desdobrada, oriunda desse convênio sem número de 70, eles estão obrigados a preencher os documentos fiscais, e não só a nota fiscal eletrônica, mas todos os documentos fiscais regulados pelo convênio sem número de 1970, com NCM cheia, NCM de 8 dígitos. Os demais contribuintes que não se enquadram como contribuintes do IPI, usuários de nota fiscal eletrônica, a eles é facultado o preenchimento da nota fiscal eletrônica no campo NCM apenas com a indicação do grupo, ou seja, do capítulo da TIP do qual faz parte os produtos que estão sendo indicados nessa nota fiscal eletrônica. Portanto, o campo NCM, apesar de obrigatório, encontrará contribuintes que estão obrigados ao seu preenchimento completo, com 8 dígitos, e contribuintes aos quais é facultado o preenchimento com apenas os 2 primeiros dígitos da NCM, representativos do grupo, representativos do capítulo TIP, do capítulo da NCM em que se encontra aquele determinado produto que está sendo lançado na nota eletrônica. Assim sendo, contribuintes do IPI e praticantes de operações de comércio exterior estão obrigados a NCM completa no campo obrigatório NCM da nota fiscal eletrônica. Os não contribuintes do IPI que não pratiquem operações de comércio exterior, ao não praticar operações de importação ou operações de exportação, não estão obrigados a indicar a NCM completa, o Código de Classificação da Mercadoria completo, portanto, poderão lançar mão de apenas os 2 dígitos representativos do grupo, representativos do capítulo da TIP no qual está inserido aquele produto. A chave de acesso e o código numérico da nota fiscal eletrônica acabaram, a partir do
layout do modelo 2.0 da nota fiscal eletrônica sofrendo também alguma alteração. Vamos relembrar como é que é feito e para que serve essa chave de acesso e o código numérico da NFE. Toda nota fiscal eletrônica, ao ser gerada pelo sistema emissor, pelo programa emissor de nota fiscal eletrônica, vai gerar para si, o próprio sistema de nota fiscal eletrônica gera para cada uma das notas emitidas um código composto de 44 dígitos, que é a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. Ele é utilizado para indexar, para servir de índice, para servir de localizador da nota fiscal eletrônica no âmbito da Secretaria da Fazenda, no âmbito do ambiente nacional, onde quer que seja que tenha sido autorizada a nota fiscal eletrônica, é através do código de 44 dígitos chamado chave de acesso da nota fiscal eletrônica, que vai se indicar, que se vai localizar a nota fiscal eletrônica e o contribuinte poderá utilizar de todas as funcionalidades que o portal do seu estado ou que o portal do ambiente nacional oferecem em termos de consulta, em termos de verificação de validade, verificação de atualidade da nota fiscal eletrônica. Através dessa chave de acesso de 44 dígitos que nós temos a indexação da nota fiscal eletrônica. O que nós encontramos nesses 44 dígitos? A chave de acesso é composta da seguinte forma: o código da unidade da federação do emitente é os dois primeiros dígitos da chave de acesso, é dado de acordo com a unidade da federação em que se encontra o emitente da nota fiscal eletrônica e que é determinado através da utilização da tabela do IBGE para códigos de unidade da federação. Ele é composto então de 2 dígitos e abrem essa quantidade grande de dígitos representados pela chave de acesso, 44 dígitos. Os 4 próximos dígitos desta nota fiscal eletrônica, da chave de acesso da nota fiscal eletrônica, é composto pelo ano e mês, no formato AAMM, 4 dígitos que vão indicar ano e mês de emissão daquela nota fiscal eletrônica. Depois temos o campo dos dígitos do CNPJ dentro da chave de acesso da nota fiscal eletrônica, que ocupa 14 posições, 14 dígitos dentro da chave de acesso, o CNPJ do estabelecimento emitente daquela nota fiscal eletrônica indexada por aquela chave de acesso. O modelo de documento fiscal se segue ao CNPJ do estabelecimento com 2 dígitos. Invariavelmente, o modelo da nota fiscal eletrônica é modelo 55. Se fosse modelo de conhecimento de transporte eletrônico, por exemplo, aí sim teríamos o modelo 57. Mas aí é outro patamar, já estaríamos falando de outro modelo de documento fiscal distinto 57. Para a nota fiscal eletrônica sempre vai figurar na chave de acesso, em todos os campos que se indicam o modelo do documento fiscal, estará indicado invariavelmente a numeração 55 para modelo de nota fiscal eletrônica. Após a indicação do modelo de documento fiscal, modelo 55 para nota fiscal eletrônica invariavelmente, nós temos a indicação da série da nota fiscal eletrônica. A série é indicada através de 3 dígitos e varia de 001 a 999. Então ocupa 3 dígitos dentro da chave de acesso. Após a série do documento fiscal, segue-se o número da nota fiscal eletrônica, que é composta invariavelmente também por 9 dígitos, ou seja, representa 9 posições dentro da chave de acesso da nota eletrônica. Esses 9 dígitos podem ser mesmo com zeros à esquerda. Zeros à esquerda na nota fiscal eletrônica têm que ser inseridos, têm que ser demonstrados. Então, se é a primeira nota que está sendo emitida, ela vai ter o número 000, 000, 001. E esses 8 zeros
seguidos do número 1, representando a primeira nota emitida naquela determinada série por aquele determinado emissor de nota fiscal eletrônica, ele vai indicar 9 dígitos de posições dentro da chave de acesso. Após o número da nota fiscal eletrônica, a chave de acesso nos apresenta a forma de emissão da nota eletrônica. Essa é uma novidade apresentada pelo layout da versão 2.0 da NFE. Antes, você não tinha a indicação, na versão anterior, você não tinha indicação da forma de emissão da nota eletrônica. O que nos diz a forma de emissão da nota fiscal eletrônica? Se ela é uma nota fiscal eletrônica emitida em regime normal ou se ela foi emitida em regime de contingência. E em se tratando de regime de contingência, esse código vai indicar qual é o regime de contingência que está sendo adotado, seja formulário de segurança, DPEC ou SCAN. Veja que essa indicação da forma de emissão já constava na nota fiscal eletrônica layout 1.1. A novidade consiste na inserção desse código dentro da chave de acesso da nota eletrônica. Também essa inserção, para que se mantivesse os 44 dígitos, foi feita uma outra alteração dentro da chave de acesso, que é representada pela quantidade de dígitos do código numérico que compõe a chave de acesso. Esse código numérico é exatamente um código que serve de controle para evitar fraudes com a nota fiscal eletrônica. Antes ele era composto, na versão 1.1 do layout, o código numérico da chave de acesso, ele era composto por 9 dígitos mais o dígito verificador. Pela versão 2.0, com a inserção do código que indica a forma de emissão de nota fiscal eletrônica, suprimiu-se um dígito do código numérico da nota fiscal eletrônica, ou seja, de 9 dígitos passou a ter 8 dígitos, mantendo o dígito verificador. Além da diminuição dos seus dígitos, há uma outra novidade quanto ao código numérico da chave de acesso da nota fiscal eletrônica. A novidade fica por conta de que, ao invés de ser gerado aleatoriamente pelo sistema, opcionalmente, o contribuinte pode indicar um código numérico na sequência de 8 dígitos, desde que ele indique qualquer que seja o código, a seu critério, mas, porém, continua no âmbito do sistema, o próprio sistema, quem vai gerar o dígito verificador, ou seja, esse dígito verificador vai ser calculado pelo sistema e informado pelo próprio sistema, ou seja, o contribuinte emissor da nota fiscal eletrônica tem, a partir da versão 2.0, a possibilidade de usar o código numérico que lhe aprouver. Pode ser a mesma sequência do numeração da nota fiscal eletrônica. O que tem sido muito usado é utilizar o número da nota fiscal eletrônica invertido, porém o dígito verificador segue na versão 2.0, sendo calculado em função dos dígitos e das posições desses dígitos que são informados no código numérico de 8 dígitos, é que o próprio sistema vai fazer o cálculo do dígito verificador e acrescentá-lo na chave de acesso da nota fiscal eletrônica. Então, o dígito verificador da chave de acesso da nota fiscal eletrônica, da chave de acesso da nota fiscal eletrônica, que é o último dígito constante nessa relação de 44 dígitos, mesmo que o contribuinte indique o código numérico verificador que lhe aprouver, o dígito verificador é mantido como gerado pelo sistema. Então, creio que contemplamos as principais novidades quanto à nota fiscal eletrônica, tanto as que já estão implementadas de acordo com a versão 2.0, quanto aquelas novidades que virão a ser implementadas num futuro próximo. Esperamos que tenha sido de utilidade e esperamos gerar
Caso venha a ser gerada uma nova versão do layout da nota fiscal eletrônica, geraremos um novo material atualizando os contribuintes, os usuários de nota fiscal eletrônica, quanto às suas funcionalidades. Muito obrigado e sucesso!